Nosso contato agora é com o diretor de futebol do Palmeirense, senhor Regis de Lima, que vai falar então sobre como é que está o projeto do Palmeirense para a disputa da segunda divisão gaúcha, né, antiga terceirona. Boa noite, Regis. Boa noite, Keller. Boa noite, ouvintes da Rádio Progresso. Com satisfação que a gente vem mais uma vez aos microfones dar alguma notícia, né? Dar a movimentação, passar para o nosso torcedor, né, o projeto do Palmeirense para esse ano de 2014. Pois é, até com relação a isso, há quanto tempo vocês estão na pré-temporada se preparando para a competição? A gente começou, Keller, aí no dia 17 de fevereiro, né? Mas praticamente assim, com a humildade de um clube de uma terceira divisão, fazendo vamos dizer assim, um peneirão de atletas, né? Fazendo seriamente uma avaliação de vários atletas aqui da cidade, vários atletas da nossa região, né? E assim a gente foi trabalhando no início de pré-temporada praticamente num modelo de avaliação, né? Já vamos dizer assim, no início do mês de março, né? Então que a gente começou uma pré-temporada propriamente dita, já com algumas contratações, então, né? De atletas para a formação desse plantel que vai estrear já nesse domingo contra o TAC lá em Três Passos. Tem mudanças em relação do ano passado para esse ano, né? Agora é sub-23, né? Isso, é um campeonato de sub-23 e com esse limitador da idade, que eu acredito que foi com a boa intenção que a federação, né? E a boa intenção e atendimento e atendendo a nós clubes pequenos do interior, que não temos como competir com clubes maiores, né? Na questão financeira. Então esses atletas mais jovens, mais novos, né? Eles vêm com uma faixa salarial menor e obviamente a gente investindo também um pouco menos e acho que dando uma saúde financeira melhor para os clubes do interior. Sem falar na questão de darmos, né, oportunidades de trabalho para esses novos atletas, profissionais, que a maioria, por meu caso, por exemplo, aqui do Palmeirense, eu tenho mais de 8 jogadores que nem mesmo foram profissionais, né? Todos foram atletas amadores de alguns outros times aqui do estado do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina, mas que estão fazendo seu primeiro vínculo profissional com o Esporte Clube Palmeirense. Até isso é interessante então para o clube. O clube aceitou muito bem essa proposta da Federação Gaúcha, pensando até que se um jogador desses desponta no futebol nacional, qualquer venda depois reverte também em valores para o clube. Sem dúvida, essa situação, né? A gente inclusive, como é que vamos falar assim, a gente lutava, né, com o Noveleto, né? A gente lutava com o Noveleto que nos desse essa oportunidade, né? Que a gente conseguir baixar essa folha corrente, folha financeira do clube, né? E assim eu acho que a gente vem trabalhou no processo do ano passado e o Noveleto aceitou, né? Vamos dizer assim, essa proposta dos clubes do interior e fez com que a gente estivesse fazendo praticamente um campeonato, um semi-profissional, um semi-ameaçador, vamos falar assim, né? E essa garotada que está trabalhando agora no Palmeirense, são todos daí, teve reforços, até tem atletas, tem um número de alguns jogadores que podem ser inscritos com mais de 23 anos, né? Quem são esses jogadores no time? A gente tem condição de inscrever 3 atletas oriundos de Série A ou 3 atletas com a idade acima dos 23 anos. Eu tenho somente um atleta, né? Acima dessa idade, o oriundo de Série A, que é o Flaviano, um centroavante já rodado aqui no estado do Rio Grande do Sul, no interior do estado, que é o único jogador que eu vou oferecer nesse primeiro jogo, né, acima da idade. Tem o projeto de contratar mais 1 ou 2 jogadores acima da idade, mas pontualmente, né, conforme a necessidade que o clube tenha, né, o que o clube demonstra durante a competição. Bom, senhor Regis, até com relação a isso, não cheguei a avaliar com mais calma o regulamento da segunda divisão. Quando é que termina o período de inscrições de jogadores? Até a primeira fase do segundo turno. Até a primeira rodada do segundo turno. Isso, a primeira rodada do segundo turno. Ah, tá, beleza. E com relação a quem que vai comandar o time à beira do gramado? Quem que foi o nosso técnico? Treinador é o Paulo Henrique Marques, né? Ele já foi o treinador do Tupi de Criciúmal no ano passado, foi o treinador campeão então dessa terceirona, né?
E com esse mesmo intuito, com esse mesmo desejo, a gente trouxe o Paulo Marques para treinar o Palmeirense, para que possamos, né, e que ele tenha a mesma sorte que teve frente ao Tupi, que a gente possa também ser campeão dessa competição. Tá certo. Então o clube que voltou, o Palmeirense voltou ano passado, né, qual que é o projeto que a direção discute para os próximos anos? Olha, a nossa intenção já agora nesse segundo semestre é fazermos uma categoria de base mais específica, né? Visando então já o campeonato do ano que vem, tendo em vista que nós tínhamos a intenção, né? Nós abrimos o Palmeirense nesses 10 anos que estava parado já no ano passado. Depois desses 10 anos nós tínhamos a intenção de, após o campeonato, né, o término do campeonato do ano passado, de fazermos no início, né, no início deste ano, nesse primeiro semestre, umas categorias de base forte. Infelizmente a federação puxou o campeonato, né, para o primeiro semestre, junto com a segundona, junto com a Série C, com a divisão de acesso, e junto com a Série A. E isso fez com que, então, esse projeto que tínhamos de fazermos as categorias de base nesse primeiro turno, né, ele não se realizasse. E assim a gente vai deixar, então, postergando agora para o segundo semestre as categorias de base do clube. Uhum. Você acha que os clubes do interior têm condições de investir mais na base, mesmo aqueles que trabalham com time profissional, mesmo não tendo uma estrutura, por exemplo, como centro de treinamento, esse tipo de estrutura é tão fundamental assim para implantar categorias de base? Sem dúvida, veja a nossa questão aqui. A gente não investe tanto em categoria de base, tendo em vista que nós temos só um campo, né? E a gente se vale de campos aqui da cidade. Nós não temos um campeonato amador muito forte aqui em Palmeiras das Missões, mas a gente acaba conseguindo, né? Acaba conseguindo empréstimo de campos aqui da região, para não, vamos dizer assim, não matar o gramado, né? Do estádio Luciano Ferreira Martins. E esse é um dos limitadores também da categoria de base. Nós não conseguimos fazer uma categoria de base em conjunto com o profissional, porque a gente não tem nem campo de treinamento, não tem um CT, né? A gente já investiu, reformou um campo suplementar que temos aqui dentro do estádio, de menor envergadura. Ele teria aproximadamente o campo de futebol 7, né? Mas que serve para fazer um treinamento reduzido, com campo reduzido, serve para treinamento de goleiros, e assim a gente vai poupando, né, o campo, o gramado do Luciano Ferreira Martins. Uhum. A gente vai ver também nos campeonatos, mesmo nos profissionais, que o gauchão, o paulistão, carioca, fugiu um pouco a torcida do estádio, tem diminuído. Como é que a comunidade palmeirense é com o time nesse sentido? No ano passado, nós tivemos o grande patrocinador do Esporte Clube Palmeirense foi a torcida, né? Nós tivemos jogos aqui, com o dia que tivemos jogos no domingo, e que o tempo nos favoreceu, que foi um domingo de ensolarado, um domingo bonito. Nós conseguimos lotar praticamente o nosso estádio, colocando de 1.000 a 1.200 pessoas, né? Outros 3 ou 4 jogos que tivemos no domingo foi com muita chuva, muito frio naquele mês de setembro e agosto, né, do ano passado. Foi um mês muito chuvoso, e isso de certa forma afastou então o nosso torcedor do estádio, né, impediu que o nosso torcedor se fizesse presente. Mas eu tenho uma expectativa muito boa de aceitação da comunidade. A gente nota que os planos de sócio, a gente está tentando, né, as carteirinhas associativas, nós precisamos de 300, 400 sócios, nós ainda não chegamos nem na metade disso, mas eu tenho a certeza, né, que quando estrearmos em casa, já no dia 30 de março, frente ao nosso torcedor, nós vamos lotar o estádio, né, e assim a torcida vai poder ver um clube, embora com a nossa humildade, com a nossa pequena estrutura, mas uma equipe bem formada, uma equipe bem treinada e com muita força de vontade, né, e que nós saímos nesse jogo, né, com a vitória, e eu tenho certeza que o torcedor se fará presente nos demais jogos, desde que São Pedro também nos ajude nessa batalha, né? É verdade. E para a gente finalizar então, Regis, com relação à pré-temporada, até esqueci de te perguntar com relação a amistosos, né? Foram realizados assim, quantos amistosos foram? Até porque nós aparece que o pessoal mais do interior aqui, né?
3 amistosos realizamos aqui dentro do nosso estádio. Fizemos aí com o Trianon da cidade de Criciúmal, que veio gentilmente trabalhar conosco, fazer essa participação. Vencemos esse amistoso por 4-1. Fizemos também 2 amistosos aqui com equipes amadoras da nossa região, inclusive uma equipe aqui de Palmeiras das Missões que joga o campeonato varziano aqui da região de Jabuticaba, da região de Frederico Westphalen, uma equipe que nos deu um bafo, vamos dizer assim, nos fez um baita de um trabalho conosco, um baita de um treinamento. Foi muito bom para a gente sentir a presença da nossa comunidade dentro do estádio e também ver o perfil, né, de cada atleta nosso, tendo em vista que as 2 vezes que treinamos com esse time da cidade, o nosso time saiu perdendo, né? Eles saíram, nossa equipe saiu perdendo, foi pro vestiário no intervalo com a derrota de 1-0, né? E quando voltamos com algumas substituições, algumas adequações que o Paulo fez na equipe, né? A gente já conseguiu virar no início do segundo tempo, fazer uma virada e conseguimos vencer esses 3 amistosos, né? Mas a gente sabe que o jogo é jogo e treino é treino. Nós vamos nesse jogo agora do dia 23 de março lá em Três Passos, a gente espera mesmo ver daí então no semblante, ver na postura, ver na dedicação dos nossos jogadores, como que a expectativa que teremos para o restante do campeonato. Tá certo, obrigado então ao diretor de futebol do Palmeirense, Regis de Lima. Alguma colocação final, Regis? Olha, eu quero agradecer, Keller, a tua gentileza, que sempre tem ligado para a gente, nos ajudando a divulgar, né, o nome da cidade de Palmeiras das Missões, ajudando a divulgar o nome do Esporte Clube Palmeirense, né? Nós ficamos muito satisfeitos, a gente sabe assim que da grandeza que tem o esporte, da grandeza que é o esporte para o povo brasileiro, e não é diferente aqui para a população do estado do Rio Grande do Sul. Eu fico muito agradecido e te parabenizo, Kelly, né? Você aí da cidade de Vir, tomar essa iniciativa de nos ligar, de sempre nos solicitar informação do Esporte Clube Palmeirense. É isso, a gente sempre agradece o bom atendimento também, senhor Regis. Muito obrigado e esperamos que tenha uma boa estreia agora contra o Tupi. Muito obrigado, Keller.